Hello! O tema de nossa aula será sons e símbolos das vogais da língua inglesa. Portanto, nosso objetivo será o de reconhecer e também de produzir adequadamente os sons das vogais desse idioma. Mas, primeiramente, de uma forma bem sucinta, vamos ver de que trata a área de fonética e fonologia. Phonetics is the study of speech sounds, ou seja, esta área envolve o estudo das bases anatômicas, neurológicas e fisiológicas da fala, analisando, por exemplo, as ações e os movimentos articulatórios dos órgãos da fala. Por outro lado, phonology is related to how we interpret and systematize sounds. Isto significa que a fonologia lida com o sistema e com padrões sonoros de uma língua, tais como os sons vocálicos, os sons consonantais e também características suprassegmentais da língua, tais como stress e entonação. Nesta aula, especificamente, nós iremos enfatizar o som das vogais. E por que as vogais? Justamente porque as vogais constituem o elemento central da sílaba e seus sons e símbolos em língua inglesa são nosso foco, porque são, claro, diferentes dos sons da língua portuguesa. No caso das vogais da língua inglesa, elas se distinguem umas das outras de acordo com 3 fatores. O primeiro, quão alta está a língua no momento da sua produção? Ela está numa posição alta, média ou baixa? Um outro elemento, em que parte da língua está envolvida a produção do som? Na parte frontal, central ou posterior? E além disso, há ou não há arredondamento dos lábios? Esses 3 fatores são relevantes e, embora no nosso dia a dia nós não observemos como que os sons são produzidos na nossa própria língua materna, quando nós aprendemos uma língua estrangeira, nós aprendemos a observar como que essa articulação se dá. As figuras que vocês observam agora vão ajudá-los a observar justamente como se dá a posição dos lábios na produção das vogais. Nós temos rounded lips, spread lips e neutral position lips. O que isso significa? Que há momentos em que há uma vogal produzida justamente com os lábios arredondados, há outro momento em que os lábios são esticados, um pouco mais ou levemente, e neutral position é aquele som intermediário, nem totalmente arredondado, nem totalmente esticado. Vamos fazer uma comparação da língua estrangeira, observando também a língua materna. Então, vamos tratar um pouco, brevemente, sobre as vogais da língua portuguesa. No caso da língua portuguesa, há 7 vogais orais tônicas. Vamos observar quais são. Nós temos, por exemplo, I, como em ilha, E, em ema, E, em fé, A, em mata, O, como no exemplo de pó, U, em hoje e U, em uva. É claro que conhecer os sons das vogais da língua portuguesa nos ajuda porque nós vamos observar que esses sons, alguns deles, existem também em língua inglesa, mas outros não encontram correspondência. Nesse caso, nós temos que observar que nós vamos, provavelmente, falar a língua estrangeira com sotaque. O que é o sotaque? O sotaque é proveniente de um aprendizado de uso do aparelho fonador que nós transferimos para a produção dos sons de língua estrangeira. É claro que não há problema algum em se ter sotaque. Todos nós, quando aprendemos uma outra língua, transferimos o nosso conhecimento da língua materna e o nosso modo de articulação dessa língua para a língua estrangeira. E o sotaque pode até ser muito valorizado, porque o que ele indica? Simplesmente que nós falamos uma outra língua.
A questão é que nós podemos, claro, controlar esse sotaque para que ele não seja tão forte, ele vai existir, mas que ele não seja tão perceptível assim. E também, é claro, nós queremos nos aproximar o mais possível daquilo que seria a pronúncia de um falante nativo. Então, é importante que nós observemos como que nós pronunciamos os sons em língua portuguesa, mas aprendamos também como os sons são pronunciados na língua estrangeira. Com relação a esse aprendizado, vamos dar uma olhadinha num trecho de um filme, que é o filme Bossa Nova, e vamos observar como que os alunos trabalham com os sons dessa língua, que é uma língua nova. Marjorie and Jojo live and work in New York City. They have been married for 1 year. They have a big dog called Rex. People. They live in a very big apartment on Fifth Avenue. Fifth. Shut up, guys. Just shut up. Thank you. You're welcome. 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 Com relação a esse trecho que nós acabamos de assistir, do filme Bossa Nova, vocês devem ter observado que a professora corrigiu o aluno, no caso o ator Antônio Fagundes, em 2 momentos, porque ele estava tendo dificuldade em produzir o som do TH e em produzir o L da língua inglesa. Mas ali também há uma questão com relação ao som das vogais. Vocês observaram que o ator, ele fala big e não big? Vejam, a frase que vai ser destacada é They have a big dog called Rex. Quando eu digo big, eu estou falando um som que nós não temos em português. Não há correspondência, porque embora seja escrito com a letra I, ele é um som diferente dessa letra. Nós em português falamos I, mas no caso de big,